Hoje, no Jornal Daqui a Pouco, teremos uma entrevista com a repórter Sandra Alves, autora da reportagem O Genocídio de um Povo Brasileiro, para uma transmissão muito pedida entre os nossos telespectadores. E vamos ao vivo com o nosso repórter Guilherme Cabello. Como vai, Guilherme Cabello? Bom dia, Júlia. Eu estou aqui com a repórter Sandra Alves, autora da matéria e ganhadora do prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. Você poderia nos dizer um pouco sobre como foi a experiência de fazer toda essa matéria? A experiência foi algo inesquecível, não apenas como jornalista, mas como pessoa também. É uma matéria que eu falo que ela caminhou sozinha, porque mesmo tendo feito um roteiro, que a gente sempre faz para uma matéria, ela foi se desenhando. O principal da matéria não era falar tanto da cultura dos indígenas, e sim a questão territorial que eles vivem lá, né, que são as guerras que eles vivem. Essa matéria foi em 2012, até hoje o problema não foi resolvido, e é um problema que vem desde 30 anos atrás. Então, foi sensacional. Foi uma semana que eu fiquei passeando entre tribos que lá existiam, entre os lugares, as plantações de canas-de-açúcar, e conhecendo a história. E aí eu conheci mais do que só o que eu precisava, que era a questão da disputa territorial e do que estava acontecendo com eles, mas muito da cultura deles. Então, a questão de valores, a questão de muito do que a gente já deixou e não tem, foi extremamente enriquecedor para mim. Entendo. Impressionante. E você acha que em todo esse seu processo de conhecimento de todas as culturas e essas coisas, você acha que foi justo com eles a criação das reservas? Na verdade, assim, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de povo indígena no Brasil, infelizmente, a gente tem a imagem do índio lá na Amazônia, que a Funarte cuida, né, que a FUNAI cuida. Na verdade, todas as regiões têm povos indígenas, e cada qual com a sua cultura. Então, o interessante lá foi ver porque eles vivem na região que era o Paraguai, há muitos anos atrás, e o Brasil, depois, na Guerra do Paraguai, tomou essas terras. E o que eles fizeram? Eles pegaram todos esses indígenas da região do Mato Grosso do Sul, que tem a sua cultura própria, e juntaram em uma terra pequenininha. Tipo, eu tirei, coloquei num lugar. É como a gente pegasse todos vocês, assim, cada um com a sua família, a sua cultura, colocasse num apartamento para viver junto. Uhum. Ou seja, as ideias são diferentes, as formas de vivência são diferentes, então é tudo muito diferente. Então, o que acontece? Eles começaram a ter muitos problemas e quiseram voltar para a terra deles, que foram arrematadas e dadas para os fazendeiros. E aí vem o problema da guerra. Mas cada um tem a sua forma. Então, por exemplo, só no Mato Grosso, eu falei mais com os Guarani Kaiowá, mas tem várias outras etnias. Por exemplo, na Amazonas a gente conhece muito os Yanomamis. Então, assim, cada lugar tem um formato, uma forma de viver, uma cultura de viver. São vários povos, várias etnias, com várias coisas diferenciais. Então, cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua forma de adoração, cada um vive a sua... Alguns são protegidos, por exemplo, os da Amazônia, ninguém pode mexer com eles. Eles têm realmente, a FUNAI é mais precisa. No caso do Mato Grosso do Sul, é uma coisa... Não é que seja mais abandonada, mas como tem a questão de brigas de terras entre os fazendeiros e os indígenas, então é um processo muito burocrático, muito complicado, que não foi resolvido ainda e não é. Então, por exemplo, se mata muitos índios lá, né? Alguns fazendeiros, algumas pessoas mandam matar os índios e fogem para o Paraguai, diferente daqueles que estão nas reservas. Na Bahia, por exemplo, tem as outras reservas de outro tipo de povo indígena. Então, cada um tem o seu conceito, tem a sua forma, mas todos eles têm a ligação muito forte com o que é a família, com que é a terra onde viveram. É diferente, por exemplo, para nós, a gente muda de país, muda de lugar tranquilamente. E eles querem viver onde exatamente viveu o bisavô, o tataravô. E eles sabem, assim, imagina um mundaréu de terra, assim, só plantação. E eles sabem exatamente, sem bússola, sem nada, onde é que tem a história deles. E pra gente é estranho. E aí, até uma coisa muito legal, quando eu voltei para São Paulo, que a gente foi de carro, eu, o fotógrafo da revista, quando a gente voltou para São Paulo e eu cheguei no Marginal Tietê, eu me emocionei. Olha que coisa louca, na Marginal Tietê você se emocionar. Mas por quê? Porque eu entendi, era como se eu estivesse chegando na minha terra e de repente aquilo não fosse mais, não tivesse mais nada a ver com isso. Então eles são muito ligados. Então, independente das tribos, essa ligação com a terra, com a natureza, com respeito ao mais velho, com Deus dele que eles adoram, é muito forte, é muito presente. E aí cada povo em cada sua região vai vivendo os seus dilemas e problemas, né? Então, infelizmente, isso é uma questão que acontece no Brasil de forma generalizada. Né? Entendo. E você acha que é possível mudar
essa realidade de hoje em dia, com a quantidade de indígenas que diminuiu tão bruscamente nesses tempos? Então, na verdade, eu percebo assim, por exemplo, lá a questão é que eles querem estar na terra que eles viveram. É um processo complicado, porque assim, eles têm o direito, porque a terra era deles, eles foram retirados, mas por outro lado, não todos, porque a gente também pode dizer que nem todos os fazendeiros ali são legalizados, mas a maioria dos fazendeiros que têm o direito, eles também ganharam esse direito. Então é uma questão que depende única e exclusivamente do governo. Eles têm promessas de presidentes anteriores e anteriores que sempre prometeram resolver essa questão e a questão só se prolonga. Então é uma questão que, se o governo parasse para olhar, o governo federal, se os políticos parassem para olhar, eles poderiam ser resolvidos, porque é muita terra, então é uma questão de você só dividir. Então imagina assim, como se fosse uma plantação e no meio um deles pode voltar, e ali no meio ele não pode caçar, porque eles não permitem, ele não pode pescar, porque o rio foi envenenado para que isso não aconteça, eles têm que viver de cesta básica do governo, que é arroz, feijão e óleo e açúcar. E eles não podem nem mais fazer necessariamente a cultura deles. Já, algumas coisas já mudaram, né? Eles já não conseguem seguir. Então é uma questão burocrática complicada, mas que se a gente tivesse pessoas que realmente quisessem resolver, seria resolvido. Um exemplo bem interessante é no Canadá. Os indígenas do Canadá, eles são tratados de forma absurdamente respeitosa. Eles moram em condomínios maravilhosos, eles recebem do governo, porque é a história de um país, é a história deles. E diferente do Brasil, a gente tem os índios como algo muito separado, né? A gente pouco se fala. É muito engraçado que a gente fala de muito preconceito, de vários preconceitos, mas não se fala o preconceito que o indígena vive. E eu entrei num restaurante com um indígena, as pessoas de lá não queriam atendê-lo. Entendeu? Então, assim, é uma questão que a gente tem que resolver burocraticamente e resolver também na cabeça das pessoas, que eles não são figuras folclóricas. Eles existem, eles são pessoas e têm direito tanto quanto a gente. Uma solução que vem desde a educação nas escolas. Totalmente. Porque eu acho que é tudo uma formação. E eles são pessoas extremamente abertas, sabe? Assim, é muito enriquecedor estar ali com eles. E eles são a história do nosso país. Eles têm uma questão de luta que a gente não tem. Entendeu? Tanto que para eles falavam várias vezes, vocês podem matar o nosso líder, porque não adianta você matar o líder, a gente vai lutar. Então essa coisa da luta que nós, por mais que a gente ache que tenha, nós não temos, eles têm, muito forte, é o direito deles. Eles querem buscar o direito que eles têm. Então é uma questão de ser olhado, mas como tantos outros problemas do Brasil e do país, é uma coisa que demanda pessoas interessadas em resolver. Quando eu ganhei esse prêmio, na ocasião estava uma ministra dos direitos humanos no prêmio. E ela chegou a citar que nós vamos resolver. Eu estou em 2018 e não foi resolvido. Né? Então é uma questão, tudo é querer. Eu acho que tudo é você querer, é você respeitar, é você olhar eles como uma pessoa igual, não como uma pessoa que, olha lá que bonitinho, dia do índio, vamos pintar as criancinhas de índio. É mais do que isso. É uma cultura de um povo. Né? É uma cultura que a gente pode não perceber, mas todos temos raiz nessa cultura. E é muito bonito, é muito interessante, é muito forte. E nessa experiência, assim, pessoalmente, assim, como foi conviver com essas tribos e ver um pouco da cultura deles e da língua deles? Então, eu acho que muitas coisas foram muito marcantes, né? Eu acho que, a princípio, uma das coisas muito legais, a gente bate de frente, a gente acha que a gente não tem frescura. A gente fala, a gente não é nojentinho, a gente não tem... A gente descobre que a gente é. Então, imagina, quando a região lá é terra vermelha. E aí a gente olha, a gente acha que é sujeira, não é sujeira, né? Tanto que eu fui lavar meu cabelo o primeiro dia do hotel, parecia que eu tinha passado tinta vermelha no cabelo, assim, né? E aí no começo, por mais que a gente queira ou não, então todos me iam cumprimentar, eu cumprimentava, eu ia coçar o nariz, né? Aí eu coçava aqui. No final eu já não ligava pra mais nada. A ponto do fotógrafo falar assim, nossa, você beberia água daquele rio? Eu falei, cara, cacete que eu tô. E se eles estão bebendo, eu beberia. Então a gente começa a bater que a gente não tem frescura. Então eu experimentei a erva que eles estavam bebendo lá, que na hora eu fiquei com um pouquinho de receio do que era, né? Mas imagina assim, a gente tá uma roda e ele foi enchendo, que era o tererê, nunca tinha tomado. E aí ele foi enchendo e passava. Só que era o mesmo canudo que passou em todo mundo. Eu era a última, né? Imagina. Aí você tem que beber naquele canudo que todo mundo bebeu. Mas aí você começa a ver que não tem problema, assim, que não tem coisas. Outro momento é a receptividade, eles faziam questão de fazer festa. Então, em cada tribo que eu chegava, tinha toda a festa deles dançando, da alegria. Eles eram muito alegres, apesar de todos os problemas e da vida que eles têm, eles levam aquilo com muita felicidade.
muita felicidade. E aí, uma das coisas interessantes, né, que foi a do pajé, que é... Porque o respeito ao mais velho é muito grande lá, muito forte. E ao respeito ao mais velho pela experiência que ele tem. E se a gente... Vocês estão novinhos, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão entender que é uma verdade. A gente às vezes acha que pai, mãe, avô não sabe as coisas. E aí você vai ver que sabe. Né? E aí a gente sentado, imagina um senhor que nunca viu internet na vida, porque nem é dessa época, só fala guarani, não fala português. E ele foi me narrar, porque ele queria falar, ele pediu para eu falar. E ele foi narrar que toda quinta-feira ele reza para o Deus deles, que é o Yanduru, no caso do Guarani Kaiowá. E que quando ele rezava para o Deus dele falou que o homem branco só ia parar de sofrer com as questões de chuva, de água, como acontecia em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, que foi as 3 cidades, inclusive, que ele citou, a partir do momento que devolvesse as terras para o indígena. E o homem branco estava sofrendo pelo que ele fazia de maldade. Então, acho que isso foi muito forte, uma pessoa que não tinha acesso, não tinha como ser algo de charlatão, não tinha como ser... Então, aquilo foi muito forte. Nossa, existe algo ali inexplicável, né? E outras questões, o fato, teve um momento muito emocionante que eu tive vontade de fazer igual, não fiz. Mas as crianças foram todas mostrar um rio que eles nadavam, então imagina todas elas sem roupa, pulando, brincando na água. Eu tive vontade de fazer a mesma coisa, é que eu não achei legal eu fazer, né? Mas deu vontade de pular na felicidade é muito livre, é muita liberdade. Eu vejo que aquelas crianças não têm tecnologia e elas são felizes, elas são saudáveis, elas correm para... Aquilo tudo é muito forte, é muito bonito de ver. É um encontro com a natureza que a gente não tem, né? Então, cada coisa, cada descoberta é importante. Uma criança sentar do seu lado e te achar diferente e perguntar, de onde você vem? Você nada no rio? É um momento que você para pensar e fala, não posso nadar no rio, né? O meu rio não é permitido nadar. Então, é tudo muito emocionante, é tudo... É muito forte, é tudo muito bom, assim. Você volta diferente. E até hoje tem momentos ou determinadas coisas que eu paro para pensar e falo, poxa, né? Aquilo ali foi marcante, foi forte. A questão de a gratidão pela terra que a gente tem, do que a gente vive, acho que é tudo muito, muito, muito interessante, assim, muito gostoso. Uma coisa muito única, assim, que muito única. Nunca... É uma vivência que todo mundo deveria ter, assim, é muito, muito forte, assim. E, recentemente eu passei por uma situação e aí a gente vê o quanto as pessoas não têm essa noção do que é, né? Uma mãe de uma amiga, uma senhora já, e eu comentando, né, que eu tinha ido. Ela falou, quando eu era mais nova eu queria tanto adotar um índiozinho, eu queria que deixassem um na minha porta. Aí eu fiquei pensando, ela está tratando como se fosse um objeto. E não é, uma criança. E eles têm muitos filhos, muitos filhos eles têm. Não tem televisão lá. Então eles têm muitos filhos, mas eles são muito ligados, é muito forte o laço familiar, e familiar que eu digo não só de parentesco, de irmão, mas de ser da mesma tribo. Então você não tem sangue comigo, mas você é guarani como eu, então a gente se defende. Então essa união, essa força, é tudo muito emocionante, é tudo muito enriquecedor, assim, muito. E nesse tempo que você viveu lá, e depois de toda essa matéria, quais foram as semelhanças e as diferenças mais marcantes do dia a dia que você presenciou com o nosso, em comparação? Eu acho que assim, as diferenças foram mais fortes do que as semelhanças. Porque a semelhança a gente acaba olhando de igual para igual, né? Então, são famílias, são pessoas, convivem como a gente, né? De estar junto, de estar ali. E as diferenças foram mais marcantes por quê? Porque eles trazem os valores que nós perdemos. E quando eu digo nós, me incluo a todo mundo, incluo a vocês jovens que nem, sem querer, já nascem aprendendo nesse formato. Então, assim, para eles, a família é mais que tudo. Então, eles respeitam os pais, eles querem estar junto, eles querem vivenciar, eles querem se proteger. Então, eles olham para o outro, eles conversam, eles não estão no celular. Eles estão se olhando. Então, acho que são coisas que nós perdemos, a gente não se olha mais, a gente vive atrás da tecnologia, a gente vamos marcar o café nunca sai, né? Não, vamos marcar, faz tempo que a gente não se vê, não, vamos marcar. Mas esse se vê, não sai. Então, são coisas... E a questão da natureza, assim, para eles estarem na natureza e cuidar da natureza é normal. A gente tem que fazer lei, a gente tem que proibir usar canudinho, a gente tem que fazer isso porque a gente não tem consciência. E a gente não tem mesmo. Eu mesmo, outro dia, eu peguei e falei, nossa, mas eu uso muito essas garrafas de plástico, eu preciso ter uma garrafa que eu carregue do que ficar comprando, né? Aí, por outro lado, você vai na balada, você não pode entrar com água, você é obrigada a ficar comprando aquele... processo, e a gente está poluindo. E para eles é natural, então eles não vão jogar nada na água, que é a mesma água que eles vão beber, que eles vão se banhar.
Então, o fato de plantar, de estar ali, de pisar no chão, de ter essa troca, a gente não tem mais isso. A gente nem sabe o que é isso. Eu mesma, quando criança, né, a gente viveu muito pouco isso. Então, essas diferenças de viver mais o interior, a gente não tem. A gente vive mais o status, o ser, de fora, o que o outro me olha. E eles olham mais o interno, né? A origem, o que veio, onde eu aprendi, quem foi meu ancestral, por que eu sou assim. E a gente não, a gente só olha, legal, hoje eu fui na festinha, posso. Vive aquele mundo mais fantasioso, eu brinco do falso momento de fama, né? Assim, a gente se preocupa mais com o ego e eles se preocupam mais com o ser humano. Acho que isso é muito forte, assim. Os valores que a gente perdeu e eles resgatam. Então, acho que a gente só tem a aprender, de verdade, assim. É uma troca. Eles aprendem com a gente, que hoje eles já têm, né? Os mais velhos, os líderes usam celular, tem noção de carro, que carro parou ali do fazendeiro já, né? Se veste, gosta de estar até arrumado, mas eles têm isso que a gente não tem mais. E que muitos deles já não vão ter, né? Um dos caciques que eu conversei, que inclusive é uma história muito legal que, né, na matéria narra, ele está preso dentro da própria tribo dele. Então, assim, ele foi acusado numa briga que teve entre policiais, eles, até toda ali da questão de terra, e aí prenderam ele, mas para ele não ficar na cadeia, então ele está preso dentro da região que a tribo fica. Seria aquele regime domiciliar, digamos assim, né? E aí ele fala que ele luta muito pelas coisas dele, mas que ele sabe que a tradição da família dele não vai ser mais a mesma. Porque já não tem como, as coisas já mudaram e já contaminaram. Então, muito do que eles viveram e vivem, ele vai tentar passar, mas já não vai mais ser igual com toda essa mudança. Falando dessa diferença deles e dessa distância que eles têm da gente, que é muito maior do que só realmente o chão que eles estão, teve um programa da Xuxa, não sei em que ano que foi, mas teve um programa dela que ela trouxe índios de verdade das suas tribos e eles se sentiram extremamente deslocados. E o que você tem a dizer sobre esse programa? Então, eu fui uma telespectadora, eu era fã da Xuxa. Eu era aquela criança que acordava e assistia a Xuxa. Digo que hoje já não tenho a mesma admiração que antes. É o que acontece. Eu acho que, assim, a válida intenção de mostrar a cultura indígena é muito legal. Mas a gente tem que tomar certos cuidados em colocar ou a forma que a gente coloca. Então, assim, se eu pegar você e colocar num ambiente completamente estranho, você vai se sentir perdido. E eu não sei que tribo exatamente que é, mas, por exemplo, a tribo Yanomami lá da FUNAI, acho que é essa mesmo, se eu não estiver enganada, eles têm alguns princípios. Por exemplo, até bem pouco tempo, crianças que nasciam com alguma deficiência eram mortas. Porque não era o Deus dele, mandava. E aí depois, com o tempo de trabalho, eles mudaram isso. Então você pensa que cada um tem sua forma de pensar, cada um tem a sua cultura. Aí você pega essas pessoas que vivem ali e coloca no ambiente de cenário, com gente, com não sei o que, como atração, é uma coisa complicada. Eu acho que a ideia de chamar atenção para eles é válida, mas talvez a forma como foi colocada não seria a mais ideal. Isso vendo hoje. Não foi o que eles esperavam que era. Assim. Na verdade, é o que eu falo, é a forma, a mídia a gente vende. Então, acho que talvez a forma como foi vendida a ideia, talvez não, essa socialização de estar junto, de aprender junto, poderia ter sido de um formato diferente do que só colocar ali no programa, vamos mostrar como um cantor vai lá e canta, entendeu? É um pouco diferente. Mas aí é uma questão de venda, mídia, né, marketing. E você acha que, mesmo com todas essas diferenças, eles conseguiriam arranjar algum lugar na nossa comunidade? Tipo... Então, a única dificuldade que os indígenas, por exemplo, os que eu convivi, porque hoje em dia a gente tem tribos aqui pertinho de São Paulo que convivem com a gente. Na Bahia é muito próximo, para quem já viajou para Porto Seguro, Bahia, Salvador, tem muitas comunidades, é muito próximo, eles vivem normal como a gente. Mas aqueles que têm a raiz mais forte, a única dificuldade deles é, por exemplo, você tentar pegá-los e fazer com que eles trabalhem como a gente trabalha. Sentar no escritório e trabalhar é praticamente a morte. Eles não nasceram para isso. O trabalho deles é a caça, é a pesca. Então é como se você tentasse mudar uma coisa que já está dentro dele. É como a gente começar a tentar caçar e pescar agora, a gente não vai se sentir bem, né? Porque não é a nossa realidade. Então, convivem muito bem. Eu vivi com eles lá, a gente é muito parecido, né? A panela, na forma de cozinhar, da mãe, é tudo muito igual. O que muda são questões de forma de conviver. Então, o que acontece, por exemplo,
eles que moram lá, eles querem viver onde estava a terra deles. Eles não vão deixar, por exemplo, de andar de carro, se precisar, ou de fazer. Mas a caça, a pesca, a divisão, as coisas como forma a sociedade deles é muito forte. Nada, e tudo dá para conviver. A gente convive com tantos aspectos e tribos diferentes. Eu acho que a gente que mora em São Paulo, apesar de todas as diferenças, a gente tem isso muito melhor do que em qualquer outra região. A gente convive com tribos diferentes, tribos nossas, né? Tipo, um que é roqueiro, o outro que é sertanejo, o outro, né? E assim vai, né? Então, a convivência, ela é enriquecedora, ela é sempre... eu acho que a questão é a gente olhar e aprender que a gente pode conviver junto. A diferença é essa. A gente tende a separar o que é diferente. A gente tende a dividir. Você não gosta disso, né? Então não vai ser meu amigo por isso. Não, a gente pode conviver em total harmonia. Então é respeitar o espaço um do outro. E aí é tudo tranquilo. Eu não sei se foi citado para você, enquanto você convivia com eles, mas você sabe como que era explicado para as crianças, a educação deles, como eles viam a gente? Então, na verdade, os indígenas não têm essa diferenciação. Tanto que para eles falar do homem branco, é exatamente o homem branco que os maltrata, né? Não é em geral. Então, por exemplo, para a criança, quando ela me viu, eu era diferente, mas porque ela olhou meu cabelo enrolado e eu era estranha para ela, porque era algo novo. Então, ela quis pegar, colocar a mão. Mas ela é inocente, ela ainda não tem essa informação. Eles passam a cultura deles. A criança, para eles passam a tradição. Claro que eles sabem que tem as pessoas que vão lá, que fazem a maldade, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu e outras pessoas, né, muitos professores se habilitam a ir lá para passar o português, porque as crianças aprendem já, né? Os mais velhos não tiveram, mas os adolescentes e as crianças falam o português e o guarani. Então, eles dão a informação do que é. Eles não criam essa coisa da guerra em si, eles são maus, não. Né? Então, eles se preocupam em passar a tradição, a criança viver a tradição, as danças, a cultura deles. E eles sabem, claro, porque eles convivem, que existem as pessoas que vão fazer mal. Mas isso como a gente convive no dia a dia com a nossa violência de assalto, é passado dessa forma. Em nenhum momento passado no sentido de guerra, de maldade. Porque, na verdade, eles não usam esse termo. O tempo todo eles deixam claro que eles só querem a terra deles e que eles só querem o direito deles. Eles não querem guerrear. Eles não querem brigar. A briga acontece como uma forma de defesa. Então, você me atacou e eu vou corresponder. Só que o ataque deles na resposta são armas brancas, né? Não são, pelo menos lá, né? Em outros indígenas tem outro tipo de arma. Então, a criança sabe que existe essa disputa, mas não chega a essa criança de uma forma ruim. Chega como algo que acontece, mas não como visto diferente. Não, isso não. Eles se sentem ali convivendo. As crianças já têm acesso à internet. Algumas das tribos têm a escolinha, claro, precária. Até mando a foto para vocês da escola. E eles têm computadores velhos que são doados, mas eles têm esse acesso. Então, é a questão de manter a cultura e essa criança informada e inteirada do mundo. Mas não como um formato de, fomos... Eles não se colocam em vítimas, isso é muito legal. Eles não são aquelas pessoas que se colocam o tempo todo de vítima. A gente tem os problemas, a gente tem que lutar para resolver os problemas e os nossos direitos, mas em nenhum momento somos os coitadinhos. Pelo contrário, eles levam com humor. Então, eles estão lá passando fome ou tendo um problema com chuva que tem que levar, mas eles estão fazendo piada. E isso é passado para a criança. Porque todas as crianças são assim, a gente vê o valor que a gente aprende. Então, a gente lida na vida adulto com as coisas que a gente, sem perceber, adquiriu na infância. Então, é isso que eles vão adquirindo. É a luta, a base, mas não vê como inimigo ou como nada disso. Né? É só como uma forma de ser a história deles. Mas eles estão mais preocupados em passar a história dos ancestrais do que até mesmo essa parte ruim. Entendi. Tendo isso em mente, nós terminaremos aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Fico muito feliz de poder novamente falar sobre isso. A honra é sempre legal. toda nossa. E boa noite, agora deixo vocês com a nossa âncora, Júlia. Boa noite, Júlia. E encerramos com essa ótima entrevista. Fique agora com o programa A Próxima Apresentação. Obrigado, Guilherme Cabelo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but to... Hoje no Jornal Daqui a Pouco teremos ao vivo...
Ao vivo. Tá, eu vou. Hoje no jornal, daqui a pouco, teremos uma reportagem ao vivo com a entrevista. Uma entrevista com a reportagem. Hoje no jornal, daqui a pouco, teremos uma entrevista com a repórter. É com a Sandra Alves. Hoje no jornal, daqui a pouco, teremos ao vivo uma entrevista com a repórter Sandra Alves, autora da reportagem Genocídio Silencioso de um Povo, para uma transmissão. E... não formulei a pergunta. Eu esqueci de...